da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero saudar as crianças com a paz do Senhor. Tá fraco. Saúdo as crianças com a paz do Senhor. Agora sim. Sou feliz por estar aqui nesta noite, nessa grande responsabilidade, né, de trazer a palavra do Senhor, não só para as crianças, mas para os irmãos que aqui estão presentes. E é um pouco difícil. Quando é para adulto é mais fácil, que os adultos prestam atenção, mas nós sabemos que com criança a gente tem que ter bastante estratégia, dinâmica, para que eles venham prestar atenção e entender a palavra do Senhor. Então peço a cooperação dos irmãos, das dirigentes também, para me ajudar quando necessário, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias no tema escolhido, que é Neemias, capítulo 6, versículo 3. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 3. Quando os irmãos acharem, diga amém. Neemias é lá perto de 2 Crônicas, lá no começo da Bíblia. Capítulo 6, versículo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos prestaram atenção que aqui as cores, as casas que estão espalhadas aqui perto do conjunto, todas dizem: atenção, Jesus é o dono da obra. Cuidado, estamos em obras. Jesus está trabalhando. Atenção, a obra não pode parar. E as crianças repitam comigo: a obra não pode parar. Muito bem. E o tema escolhido diz: estou numa grande obra e não posso parar. Nesta noite vamos falar sobre uma construção. Aqui nós vamos falar de um homem que ele não era pedreiro e também não era mestre de obras. Então eu vou apresentar para vocês nesta noite este jovem. Alguém sabe o nome dele? Acho que eles não falaram, não? Como? Muito bem, Neemias. Neemias aqui ele está segurando uma taça com vinho. E no tempo de Neemias, isso aqui se chamava copeiro. Então Neemias, ele era copeiro do rei. E é sobre ele que nós vamos falar nesta noite. Como eu já falei, ele não era mestre de obras e não era pedreiro. Ele era copeiro do rei. Então, crianças, Neemias era o quê? Copeiro do rei. Agora eu vou apresentar para vocês o rei. Esse rei, ele tinha um nome um pouquinho estranho. Vamos ver se vocês vão conseguir dizer comigo. O nome desse rei era Artaxerxes. Artaxerxes. Muito bem, esse aqui era o rei da Pérsia. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele era muito próximo do rei, porque todos os dias ele tinha que ir ao palácio para servir o vinho ao rei. Por quê? Antes ele servir o vinho ao rei,
soube dessa notícia, ele ficou muito triste. Porque quando a gente sabe que um amiguinho está passando por algo difícil, a gente não fica triste? Fica muito triste. Então essa foi a reação de Neemias. Ele ficou muito triste, cabisbaixo, quando soube que os seus amigos lá de Jerusalém estavam passando por toda essa situação. E aqui vai dizer que depois que Neemias soube disso, ele foi aos pés do Senhor para orar. É isso que nós devemos fazer, não é? Quando estamos passando por algum momento triste na nossa família, em algo na escola, a gente tem que fazer o quê? Orar ao Senhor pedindo a ajuda dele. E foi isso que Neemias fez. Ele pediu ao Senhor que lhe desse uma direção como ele poderia ajudar aquele povo. E ele foi, como de costume, serviu o vinho para o rei. E chegando lá para servir o vinho ao rei, de repente o rei percebeu que Neemias estava triste. E ele disse: Neemias, você está doente? E Neemias disse: não. E por que este semblante triste? E Neemias respondeu: ah, rei, como eu não ficaria triste, sabendo que o meu povo lá em Jerusalém está sofrendo? Os muros foram derrubados, os portões todos pegaram fogo, por isso que eu estou triste. E o rei lhe perguntou: o que eu posso fazer por você, Neemias? E Neemias, com muito medo de dizer, ele orou novamente ao Senhor e disse assim: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Me dá graça perante este homem, que era o rei. Então ele teve coragem e disse ao rei: rei, me dá carta para que eu possa ir lá em Judá, que era uma cidade de Jerusalém, para ajudar o meu povo, para reedificar os muros. Eu não sou pedreiro, mas escreve cartas para Asaf, que era um dos príncipes, para que ele disponha um material para me reconstruir os muros. E o rei concedeu e deu permissão para que Neemias fosse até Judá para reconstruir os muros. E então Neemias foi, mesmo não sabendo de nada de pedreiro, nada de obras, mas ele foi com fé em Deus. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Um pedreiro, ele usa que material para fazer uma construção? Muito bem, tijolo e cimento. E o que mais? Areia. Aqui na frente tem o que mais também? Isso aqui é o quê? Um carro de mão. Então Neemias, ele ia precisar de tudo isso, mesmo não sabendo de nada. Mas ele juntou alguns dos seus amigos que ele tinha e disse: vamos comigo até Judá, para que venhamos reconstruir os muros e ajudar a todos que estão precisando. Então Neemias foi, e chegando lá, ele ficou na cidade, observando do início da cidade até o final. E quando ele viu que aquela cidade estava toda em ruína, os muros derrubados, as portas todas queimadas, tudo destruído, e ele disse: Senhor, me ajude, porque eu não sei nada de obra, mas com fé, com vigor, eu creio que o Senhor vai me ajudar. E ele foi, começou a obra, as construções, tudo em segredo, porque se o rei lá de Judá soubesse, e os príncipes de lá, eles não iam gostar, porque eles que colocaram fogo na cidade e não queriam que ninguém ajudasse. Mas mesmo assim ele foi fazendo a obra, os muros, e ele disse aos companheiros dele: enquanto uns constroem, os outros vigiam. Enquanto uns colocam tijolo, vai mexendo a massa, o cimento, os outros estão ali vigiando. E assim foi, dia
eram um pouco mal. Eles não queriam que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. E sabe qual é o nome deles? Esse aqui do bigodão é Sanbalat. Como é o nome dele? Sanbalat. E esse aqui do meio da cabeçona é Tobias. E esse outro aqui, que está olhando assim para vocês, é Gesem. Então esses eram os 3 homens que foram enviados praticamente pelo diabo para cutucar ali e atrapalhar aquela construção. Então eles começaram: Neemias, o que é que você está fazendo aí? E Neemias respondeu: eu estou numa grande obra e não posso parar. E eles continuaram: Neemias, deixa de ser abestalhado. Você não vai conseguir construir esses muros. É muito trabalho e você nem pedreiro não é. Que está dizendo com as palavras, minhas palavras, tá bom? Mas está no contexto da Bíblia. E ele disse: você não vai conseguir construir esses muros. E Neemias disse: eu vou conseguir, porque Jesus está na minha frente e eu não vou parar. E eles persistiram, continuaram dizendo: vamos arrumar uma armadilha para atrapalhar Neemias. E eles começaram a fazer convites para Neemias. E começaram a dizer: Neemias, vamos ao templo para a gente orar e depois a gente conversar alguns assuntos. E Neemias sempre dizendo: eu não vou, porque eu estou numa grande obra e não posso parar. Mesmo assim eles mandaram convites e mais convites, e Neemias rejeitando, porque ele sabia que esses homens estavam armando uma armadilha para querer matar Neemias. E Neemias continuou fazendo aquela obra. Tinha muitas dificuldades, mas eles continuaram construindo. E a palavra do Senhor vai dizer que em 52 dias aquela obra foi concluída, porque o Senhor estava na frente de tudo. Neemias, ele teve dificuldade? Teve sim, e não é diferente nem na minha vida e nem na vida dos irmãos. Muitas das vezes a gente está na obra do Senhor e surgem dificuldades de um lado, dificuldades do outro, mas como Neemias nós devemos ser o quê? Corajosos e devemos enfrentar os desafios. Muitas das vezes a gente diz assim: Senhor, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas a gente tem que fazer como Neemias, dizer: Senhor, me ajuda nessa obra. Eu não sei, mas o Senhor pode me capacitar. Então, irmãos, que a igreja medite nesta palavra, que as crianças possam se envolver na obra do Senhor, junto com a tia Luanda, junto com a tia Michele. Quando elas disserem assim: crianças, vamos estudar a história de Davi. Aí vocês vão dizer: vamos, tia, a gente quer aprender, porque é aprendendo que um dia a gente vai se tornar um pregador da palavra de Deus. Quando o tia disser assim: hoje a gente vai ensaiar tal hino, aí vocês têm que estar dispostos para aprender o louvor, para aprender a coreografia, porque tudo isso faz parte da obra do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês: se existe no nosso coraçãozinho um tijolinho quebrado, a gente pode chamar o nosso mestre de obras, que é quem? O Senhor Jesus. Então, se tiver algum tijolinho quebrado, o Senhor vai reconstruir. Se na nossa família os muros caíram e a gente está com medo de algo acontecer, vamos chamar o mestre de obras e dizer: Senhor, protege a minha família, reconstrói os muros do meu coraçãozinho, para que eu venha estar protegido pelo Senhor, como aquele povo que estava lá em Jerusalém, já sem esperança.
Então é esta palavra que o Senhor, Ele colocou no coração das amadas irmãs para escolher. E é muito importante, porque na obra do Senhor, como eu já falei, surgem dificuldades, mas que nós venhamos ser corajosos e dispostos, como Neemias, para fazer uma tão grande obra a qual o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? E que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.